Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao nosso final de semana, sábado, louvado seja o Senhor. Hoje, dia 11/9, 27º dia da nossa jornada de 40 dias de amor. Hoje nós vamos falar sobre entender o juízo de Deus. Ontem falamos sobre a misericórdia extensiva de Deus. Geralmente, é bem mais fácil eu e você tratarmos Deus como Deus de amor, Deus bondoso, Deus misericordioso, mas é muito mais difícil a gente olhar para Deus como Deus juiz, como aquele que há de julgar todas as coisas. É muito mais difícil olharmos para Deus nesse prisma de um Deus juiz, mas precisamos reconhecer que esse Deus amoroso, que esse Deus bondoso e que esse Deus que tanto cuida de nós, é o único que é capaz de julgar todo ser humano de maneira imparcial, pois Deus conhece toda a verdade, Deus conhece a intenção dos nossos corações. Quero dizer para você que Deus sabe de tudo que você pensa, Deus sabe de cada pensamento, cada atitude, cada palavra, Deus sabe dos seus sonhos que você tem enquanto dorme. Quem mais poderia nos julgar, se não fosse esse Deus que tudo sabe? Entender que Deus é um Deus juiz, entender o juízo de Deus, nos liberta de julgar o outro. Entender que só Deus pode julgar, tira da gente a condição de julgar as pessoas, porque Deus assim fará de maneira justa. Quando nós olhamos para Romanos, capítulo 12, versículo 19, vai dizer assim: amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrita: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Quando nós olhamos para aquilo que a Bíblia nos diz que Deus é o único que pode julgar, que Deus é o único que pode trazer juízo às pessoas, e confesso, é muito difícil para a gente entender esse negócio. É muito difícil para a gente, uma vez que a gente foi machucada por alguém. É muito difícil, uma vez que as pessoas nos fazem mal, esperar esse Deus que a Bíblia diz que é o único capaz de julgar, trazer juízo sobre as pessoas. Talvez você tenha uma experiência assim. Talvez você já foi machucado e machucada por alguém. Talvez alguém lhe feriu os seus sentimentos, os seus princípios. E parece que tem hora que Deus demora, né? Tem hora parece que Deus não vai tratar a pessoa, e a gente começa a falar: Senhor, o Senhor não está vendo o quanto essa pessoa me feriu? Senhor, o Senhor não está vendo o mal que essa pessoa me fez? E sabe o pior de tudo para a gente? Com o nosso sentimento de justiça, a nossa justiça, a gente fala assim: Senhor, o Senhor ainda vai salvar esse maldito, essa maldita. Muitas das vezes as pessoas nos ferem, as pessoas nos fazem mal, e daqui a pouco você vai ver, a pessoa está com a Bíblia na mão, você descobre que a pessoa se converteu, e aí você fala assim: não, aí já é demais, essa pessoa acabou com a minha vida, essa pessoa me trouxe desgraça, essa pessoa arruinou com meus dias, e Deus ainda vai salvar. Eu vou tratar disso eu mesmo. E sabe o que a gente faz muitas das vezes? A gente quer trazer juízo porque Deus não está tratando aquela pessoa. A gente entende de que Deus não vai trazer juízo, que a pessoa vai ser feliz, de que a pessoa vai viver daquele jeito, e que a pessoa agora se converteu, então, Senhor, eu vou dar meu jeito, eu vou arrumar esse negócio, eu vou dar meu jeito, e nós começamos a se vingar. Mas aqueles que confiam que Deus é um Deus justo, aqueles que confiam que Deus é um Deus de justiça, e o único capaz de julgar toda a verdade, esse ele espera em Deus. Quero dizer para você que está nesse momento junto comigo, se alguém lhe feriu, se você tem uma mágoa, se alguém fez mal para você, não seja precipitada, não procure a vingança, porque nós não temos condições de julgar e nem vingar, mas nós temos que esperar em Deus, porque Deus traz justiça na hora certa e de maneira certa. Quando eu olho à luz das Escrituras, quando eu olho para 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, vai dizer assim: portanto,
Não julguem nada antes da hora devida. Espere até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. A Bíblia diz, irmãos, que a gente não deve procurar justiça, a gente não deve procurar se vingar, a gente não deve procurar devolver o mal que as pessoas nos fazem, porque tem um Deus justo, que no tempo certo, na hora certa, Ele trará justiça. Você já viu, também você conhece aquela pessoa que fala assim, antes das coisas acontecerem, isso vai dar errado. Você comenta uma coisa com a pessoa, isso aí não vai dar certo. Você começou a contar, eu sei que isso aí não vai dar certo. Então, é aquelas pessoas que, antes das coisas acontecerem, elas já são negativas. É aquelas pessoas que, antes das coisas desenvolverem, ela já viu derrota. Quando nós julgamos antes de Deus, nós estamos tendo essa atitude. Nós estamos dizendo assim, Deus vai dar tudo errado, o Senhor não vai resolver, as coisas não vão acontecer, então eu vou usar a minha maneira. Aí a pessoa vai lá e estraga tudo. Precisamos confiar que Deus é um justo juiz, e que Ele não se esquece de nada que acontece. Precisamos confiar que Deus é justo juiz, e que Ele julgará todos de maneira imparcial, e trará todos o juízo merecido. Jesus, Ele estava nos seus diálogos, e falou algo interessante, contou uma parábola interessante, que é registrada em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. Jesus conta que um homem começou ali a plantar uma boa semente ali no seu terreno, e Jesus disse que depois, quando a planta vai crescendo, que o trigo estava crescendo, o joio cresceu no meio, e que alguém questionou, ué, quem foi que jogou joio aí, se que a planta foi trigo? Alguém deve ter vindo aí à noite, um homem mau deve ter vindo e jogado aí uma semente de joio. E aí perguntaram assim, o servo perguntou, Senhor, o Senhor quer que arranque o joio do meio do trigo? E na parábola de Jesus falou assim, não pode arrancar o joio antes do trigo, porque quando você arranca o joio antes do trigo, você destrói o trigo. O que Jesus estava ensinando é que vai chegar ao tempo em que o justo juiz, o Senhor, arrancará o joio e o trigo. O trigo, ele terá muito valor, mas o joio será descartado. Não pense em fazer justiça com as suas mãos, não pense em ter ato de justiça para com as pessoas. Confie que Deus trará justiça no tempo certo. Vai chegar a hora que eu e você teremos que responder diante de um justo juiz sobre os nossos atos, nossos pensamentos. Eu e você não precisamos usar as nossas mãos para fazer justiça. Precisamos mesmo é confiar em Deus, que Deus trará justiça no tempo certo. Olhando para 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, diz assim, uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada de vocês na terra. Tiago vai dizer o seguinte, se vocês dizem que ama a Deus, se vocês dizem que confia em Deus, então se comporte com temor, creia que Deus irá tratar com justiça cada um dos atos, quer seja com você, quer você faça, cometa com o outro. Que o Senhor nos ajude a não lidar com vingança, a não usar a vingança, porque a vingança a Deus pertence. Viva uma vida de paz, viva uma vida de harmonia. Arranca esse rancor do seu coração, arranca essa mágoa, uma palavra que te falaram, uma atitude maldita, um comportamento que você não gostou. Entrega para o Senhor e fala, Senhor, isso não cabe a mim, o Senhor é o justo juiz, o Senhor irá julgar essas coisas. E aí Jesus falou, espera o tempo da colheita, descanse no Senhor. Quero orar por você. Amanhã nós vamos falar sobre enxergar a verdade sobre nós mesmos. Amanhã iremos falar sobre isso, mas hoje eu quero orar com você, eu quero orar pelo seu coração, orar talvez pelo momento de justiça, que até hoje você espera a punição da pessoa, e algumas horas você acha que ela não vai acontecer, ou a sua própria punição. Descanse em Deus, oremos ao Senhor. Senhor Deus,
Pai querido, louvado e exaltado seja o Senhor, justo juiz, Deus de amor, Deus de paz, Deus de eternidade, mas um justo juiz, que a palavra diz que não trata o inocente como culpado e não trata o culpado como inocente. Deus, eu sei que algumas horas as pessoas nos magoam, as pessoas falam coisas que nos entristecem, e muitas vezes, queremos agir com as nossas mãos, com nossas atitudes, mas o que o Senhor nos ensina é que o Senhor é o único capaz de julgar com verdade, com sinceridade, todas as situações, porque em muitas dessas situações, o culpado somos nós, e nós jogamos a culpa nos outros. Muitas dessas situações nós somos aqueles que criam os problemas, e nós acusamos os outros, e ainda esperamos o juízo de Deus, sendo que talvez, Pai, com certeza, talvez não com certeza, o dia que encontrarmos com o Senhor face a face, Senhor, nós descobriremos que o mal da história éramos nós. Perdoa a gente, perdoa os meus pecados, perdoa as nossas mazelas, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe você, fique aí com a sua devocional, passe um tempo com o Senhor, que Deus lhe abençoe, fique na paz.